Talvez você não saiba, mas a oração mais poderosa que você faz não é aquela que sai dos seus lábios, mas é aquela que nasce dos seus pensamentos repetidos. Porque os pensamentos, eles estão orando o tempo todo, eles não param. O pensamento é um molde e o sentimento é a força que dá vida para esse molde. Quando o pensamento e o sentimento estão alinhados, o poder de criação é muito maior. Se você pensa em algo que te dá medo e sente esse medo no seu corpo, isso começa a moldar a sua realidade através do seu comportamento. Então você pode começar a evitar situações porque você está com medo, pode ser que você até queira aquilo, mas porque você está com medo você começa a evitar aquilo. E o que vai acontecer? Você vai ficar paralisada na sua vida. Se você pensa em escassez e vive nesse estado, você só vai ver escassez na sua vida. E isso reforça a crença em escassez e isso vira um padrão. Mas confiança pensada e sentida, abundância pensada e sentida, amor pensado e sentido também criam situações positivas na vida da gente. Existe uma inteligência operando em tudo, dentro de você, dentro de mim, ao meu redor, na natureza, em tudo. E quando nós entendemos que esse universo é regido por leis, nós mudamos a nossa forma de viver. Eu sou a Adriana Dias e esse é o canal Dentro das Leis Universais. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade e, claro, as leis universais. E sabe que aqui talvez esteja uma das verdades mais libertadoras. Você não está vivendo apenas a realidade, você está co-criando com Deus através da sua mente, do seu pensamento, do seu sentimento. E hoje eu quero começar uma série incrível baseada num livro maravilhoso que eu amo, que é esse livro aqui, Trabalhando com a Lei. E esse primeiro capítulo, que é a lei do pensamento, ele revela algo que pode mudar completamente a forma como a gente vê os nossos pensamentos. Nesse nosso universo existem leis universais. Existe uma ordem invisível operando em tudo o tempo todo. E para todo mundo. Aceite você ou não, saiba você ou não, as leis estão funcionando. E a questão é, você está trabalhando com as leis ou contra elas? Mas o que é essa lei, na verdade? A lei não é superstição, não é misticismo. É a forma como a vida funciona. Assim como existe a lei da gravidade, existem também leis mentais e espirituais. E você não precisa acreditar nelas para que elas atuem, elas já estão atuando na sua vida de qualquer forma. E uma das grandes ideias desse primeiro capítulo aqui é que a vida não é aleatória. Existe uma ordem, causa e efeito, princípios, plantio e colheita. O que você planta em consciência tende a florescer na sua experiência. E isso não é nenhum tipo de punição, não é um destino fixo, entende? É correspondência. É uma correspondência. Nós vamos falar também da lei da correspondência. A vida, ela responde ao que vibramos em consciência. E vibrar em consciência é quando realmente o pensamento e o sentimento estão alinhados, estão juntos ali. Eu estou pensando e sentindo com coerência. E muitas vezes as pessoas querem atrair coisas, querem atrair algo, mas a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente expressa o que é. Né? A gente acha que às vezes a criação é repetir frases positivas e isso pode ajudar, né, como forma de reprogramação, mas não é só isso. A lei, ela não responde ao discurso verbal, ela responde ao estado de ser. E você não manifesta aquilo que você quer, você manifesta aquilo que você acredita profundamente. Um exemplo, uma pessoa ela pode querer encontrar um namorado, querer um amor. Mas internamente ela carrega uma ferida do abandono, por exemplo. Ela acha que ela não é suficiente, não é bonita, enfim. Frequentemente ela recria experiências que confirmam essa crença nela. E aí ela vai continuar nessa espiral dessa crença negativa e ela consequentemente não vai encontrar esse amor que ela está procurando. Então você não atrai aquilo que você deseja, você expressa aquilo que você é. A mente,
ela é uma causa criativa. Você já parou para pensar, e esse livro traz isso, e eu achei incrível quando eu li isso, que você já parou para pensar que tudo é criado duas vezes, primeiro na mente, depois na matéria. Por exemplo, um arquiteto, primeiro ele cria na mente a casa que vai ser construída. Ele coloca sei lá, no papel, e de qualquer forma ele tira do mundo das ideias e coloca essa casa, primeiramente, ela nasce como uma planta. Depois ela vira uma construção. E assim é com tudo que nós vemos ao nosso redor. Primeiro existiu na mente de alguém, no mundo mental, e depois ela veio para o mundo material, assim como essa caneta. Um outro exemplo, alguém pensou nela primeiro. A sua vida também é assim, os seus relacionamentos, prosperidade, saúde, identidade, tudo começa dentro da sua mente. Identidade aqui no caso da forma como você se enxerga, como você acredita e como você se sente. A mente, ela é um jardim e os pensamentos, eles são sementes. Você não pode plantar medo e colher paz. Você não planta escassez e colhe abundância. Existe uma lei nisso. E esse capítulo, ele também confronta a gente com uma pergunta. Quais são os pensamentos que nós estamos aceitando sem questionar? E aqui já entra as crenças, né? Porque esses pensamentos que a gente aceita sem questionar são crenças. Crenças herdadas dos nossos pais, narrativas que foram repetidas, né? Verdades que a gente nunca examina, a gente nunca se pergunta, será que é verdade? A gente só aceita. Principalmente quando a gente é criança, na primeira infância. Talvez você esteja vivendo por ideias que nem são suas. Não sou suficiente, é difícil para mim, relacionamento sempre machuca, dinheiro é uma luta. Você já parou para pensar quando foi que você aceitou isso como verdade? Como foi que isso começou a ser verdade para você? Como que isso foi aceito como verdade? Mas e se isso não for verdade? Ou se isso for uma programação? Isso é libertador. Por quê? Porque se a gente souber que é uma programação, a gente tem como colocar uma outra informação em cima disso. E aí, a gente não vira vítima de circunstâncias. Esse livro, ele também traz essa ideia muito poderosa de que a gente não é vítima. E isso não é uma culpa, isso é um poder. Porque as circunstâncias, se elas fossem imutáveis, não haveria saída. É o que é e a gente não pode fazer mais nada. Mas, se eu sei que a consciência, a minha mente, o sentimento, ela participa da criação, então existe uma possibilidade de eu conseguir mudar aquilo que não tá bom na minha vida. Isso me traz o poder de volta. Você não é um acidente da natureza, você não tá aqui por acaso, você é uma expressão da inteligência criadora. Deus pensou em você, na mente dele, antes de você ser criado. E ele criou você para um propósito, para trazer algo para esse mundo, para dar um recado que só pode ser dado através de você. E você precisa confiar nisso. Como que a gente trabalha com as leis? Gente, vamos fazer assim 5 passos. Observa primeiro seus pensamentos, né? O que você está ensaiando mentalmente todos os dias, o que você pensa quando você abre os olhos logo pela manhã. Presta atenção nisso, porque é só a consciência que vai trazer isso pra gente, a nossa verdade. Observe os seus estados emocionais durante o dia. Quais são os sentimentos que são mais predominantes para você durante o dia? É medo? É preocupação? É escassez? É falta de confiança? É confiança? Escolha conscientemente todos os dias quais são as sementes que você vai plantar, que você vai começar a pensar a partir de hoje e o que você deseja cultivar. E o que você não quer? A gente vai prestar atenção naquilo que a gente quer e não dar mais atenção para aquilo que a gente não quer. E a gente precisa sempre cooperar com o bem, porque trabalhar com a lei não é fazer uma barganha com Deus. Tipo, eu vou fazer aqui um bem porque eu sei que isso vai voltar para mim em forma de alguma coisa. Não é assim. A gente faz o bem sem olhar a quem, a gente faz sem esperar nada, somente sendo a pessoa que a gente veio aqui para ser. O pensamento escolhe a direção e o sentimento, ele libera o poder criador. Eu quero deixar você com isso aqui nesse fechamento desse vídeo, que seu estado interior é uma oração silenciosa. A vida, ela está respondendo não apenas o que você pede, mas
que você está sendo. Você cultiva a abundância. Você constrói a paz. Você encontra o amor e expressa ele. Tudo isso dentro de você, dentro da sua mente. Começa tudo dentro da sua mente. Os seus pensamentos, eles são sementes, seus sentimentos irrigam essas sementes e a realidade é a colheita. Agora eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários que pensamento antigo você sente que você precisa soltar hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque essa é só a primeira parte da nossa série desse livro aqui, que a gente vai falar sobre as leis universais segundo o Raymond Holwell. E esse livro é um verdadeiro guia para a nossa vida, que se a gente aplicar isso na nossa vida vai ser mais leve, a nossa vida vai ser muito mais feliz e a gente vai conseguir muito mais coisas na vida. E lembre-se que a vida não está contra você, ela está só respondendo em você. E talvez esse seja o começo de uma nova consciência. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!